Antes de continuar, um aviso importante. Este vídeo contém relatos reais e imagens perturbadoras. Recomendamos discrição e que crianças e pessoas sensíveis não assistam. Durante séculos, a humanidade tentou explicar aquilo que não consegue controlar. Doenças, comportamentos extremos, vozes que surgem do nada, forças que não deveriam existir. Em alguns casos, a ciência avança. Em outros, ela se cala. E é justamente nesse silêncio que o sobrenatural se manifesta. Hoje você vai conhecer um dos casos de exorcismo mais bem documentados da história moderna. Um caso que abalou padres, médicos e testemunhas. Um episódio que muitos acreditam jamais deveria ter sido registrado. Este é o caso de Anna Eklund. Anna Eklund é o nome fictício atribuído a uma mulher real, nascida no final do século XIX, nos Estados Unidos. Seu verdadeiro nome nunca foi oficialmente divulgado, numa tentativa de preservar o que restou de sua dignidade. Mas o que aconteceu com ela foi tão extremo que mesmo mais de um século depois ainda provoca medo. Desde a infância, Anna apresentava comportamentos estranhos. Ela demonstrava repulsa intensa por objetos religiosos, especialmente crucifixos, imagens de santos e água benta. Apenas entrar em uma igreja já lhe causava náuseas, dores violentas e crises de raiva incontroláveis. Na adolescência, os sintomas pioraram. Anna passou a ouvir vozes que a insultavam, que a ameaçavam e principalmente que blasfemavam contra Deus. Ela relatava sentir presenças ao seu redor durante a noite, sombras que se moviam, mãos invisíveis que a tocavam enquanto dormia. Médicos foram chamados. O diagnóstico variava entre histeria, distúrbios nervosos e possíveis transtornos mentais. Nenhum tratamento funcionava. Pelo contrário. Com o passar dos anos, Anna parecia se deteriorar física e mentalmente. O ponto de ruptura veio quando ela começou a demonstrar habilidades que não poderiam ser explicadas. Em momentos de crise, falava línguas que nunca havia estudado, incluindo latim, alemão e aramaico. Sua voz mudava drasticamente, tornando-se grave, áspera, quase inumana. Testemunhas afirmaram que seu corpo adquiria uma força desproporcional. 4 homens adultos mal conseguiam contê-la durante os surtos. Em certos momentos, Anna parecia levitar levemente da cama, como se algo a puxasse para cima. Foi então que a família recorreu à igreja. Em 1912, um padre realizou um primeiro exorcismo. O ritual durou vários dias e foi considerado, à época, um sucesso parcial. Anna apresentou melhora. As vozes cessaram. A paz, aparentemente, havia retornado. Mas o que ninguém sabia é que aquilo não havia terminado. Anos depois, em 1928, os fenômenos voltaram com uma violência muito maior. Agora, não era apenas uma presença. Segundo os padres envolvidos, Anna estava possuída por múltiplas entidades. Ela passou a se recusar a comer qualquer alimento comum. Apenas engolia restos de carvão, sujeira e até fezes, vomitando tudo logo depois. Seu corpo exalava um odor insuportável, descrito como algo entre enxofre e carne em decomposição. Quando o nome de Jesus era pronunciado, Anna reagia com gritos animalescos. Ao ouvir o nome da Virgem Maria, entrava em convulsões tão intensas que a cama se movia pelo quarto. Diante da gravidade, um novo exorcismo foi autorizado. O ritual ocorreu em um convento isolado, longe da curiosidade pública. O responsável foi o padre Theophilus Riesinger, um sacerdote experiente em casos considerados extremos.
O exorcismo durou semanas. Durante os rituais, Ana revelava segredos íntimos das pessoas presentes, coisas que jamais poderiam ser conhecidas por ela, pecados confessados em absoluto sigilo, pensamentos nunca verbalizados. As entidades que falavam através dela se identificavam com nomes, entre eles o de um homem que teria sido um parente próximo, acusado de praticar rituais ocultistas e amaldiçoá-la ainda na infância. Outro espírito dizia ser o próprio Judas Iscariotes. Em determinados momentos, marcas surgiam em seu corpo, arranhões profundos, hematomas e palavras gravadas na pele, como se algo invisível estivesse escrevendo nela. As testemunhas relataram que, durante os momentos mais intensos, o ambiente parecia mudar. A temperatura caía abruptamente, o ar ficava pesado, as velas tremulavam sem vento algum. Padres experientes choravam de medo. Alguns quase desistiram. O ritual atingiu seu ápice quando, após dias de orações contínuas, Ana gritou com uma voz que não parecia humana. Um grito tão alto que ecoou pelo convento inteiro. Em seguida, seu corpo relaxou completamente. Segundo os relatos, naquele momento, as entidades foram expulsas. Ana acordou confusa, fraca, mas consciente. Pela primeira vez em anos, conseguiu olhar para um crucifixo sem dor. Recebeu a comunhão sem reação adversa. Chorou em silêncio. Após o exorcismo, ela teria vivido o resto de sua vida de forma relativamente normal. Reclusa, afastada dos holofotes, carregando marcas físicas e psicológicas impossíveis de apagar. O caso Anna Eklund foi documentado por padres, médicos e testemunhas, não como um espetáculo, mas como um alerta. A Igreja nunca afirmou que todos os casos semelhantes sejam possessão, mas também nunca negou que alguns ultrapassam os limites da explicação humana. A pergunta que permanece não é se Ana estava possuída, mas sim, se coisas assim existem, quantas histórias nunca vieram à tona? E mais importante, o que realmente nos observa quando acreditamos estar sozinhos?